Fala pessoal, tudo bem? Tudo tranquilo? Bom, eu tô trazendo hoje aqui uma matéria do site Tag6. Eu não conhecia esse site, não sei nem se ele é brasileiro. Tava lá navegando eu nos meus feeds de notícias e achei esse site, gostei, já favoritei. O link vai estar aqui na descrição, tá bom? É uma matéria aqui, um artigo, né, melhor dizendo, escrito pelo Ricardo Dantas no dia 22 de junho de 2003, tá? Desse ano aqui que nós estamos. 15 melhores emuladores para Android para jogar velhos favoritos, velhos jogos, né? Óbvio, favoritos. Então vamos descer aqui. Eu queria já de antemão dizer o seguinte, eu não vou deixar os links, porque o YouTube tá um pouco chato nessa questão, né? Nesse quesito aí tá meio que barrando, entende que é um, sei lá, um incentivo à pirataria ou algo do gênero. E eu tô falando isso porque ele também não deixou aqui. Eu já li a matéria aqui por alto, não vi tudo, vi aqui por alto aqui alguns para fazer uns comentários com vocês. Então eu li aqui por alto alguma coisa e fui tentar, porque eu ia deixar os links para vocês já, para vocês irem direto para os emuladores. Só que eu vi aqui que ele mesmo não deixou. Então eu acho que isso é uma coisa que está sendo praticada aí por alguns youtubers e também produtores de conteúdo, tanto de blogs, de sites. Porque o YouTube e o Google, né, que são a mesma ferramenta, a mesma plataforma, eles não estão ranqueando muito quando a gente deixa esses tipos de link. Primeiro porque eles acham que e é óbvio, né, levar o leitor ou o espectador para fora da plataforma, isso já não é legal, né? Então quando são links de vendas, AliExpress, Shopee, essas coisas, eles toleram porque sabem que é uma forma do produtor ganhar algum dinheiro, ganhar por indicação e tal. Agora quando é conteúdo externo, eles já não veem com bons olhos. Então eu não vou deixar os links direto, eu vou deixar os nomes, tá? Vou deixar os nomes já separados lá por plataforma, tipo SNES, emulador tal. Vou deixar o emulador que ele indicou, o nome, né? Só escrito, não vou deixar link. Vou deixar o nome que ele indicou. E se por um acaso, na minha opinião, tiver algum melhor, eu vou deixar embaixo. Vou botar lá emulador indicado na matéria e emulador que eu indico. Aí vocês veem aí, testem as duas opções, vejam qual que se encaixa melhor no seu telefone, tá bom? Lembrando que aqui ele colocou a maioria também pagos, né? Tem alguns emuladores que ele colocou aqui que tem valores pagos, mas vocês encontram normalmente aí na internet as versões freeware. Mas vamos parar de papo, vamos direto aqui para a matéria. O primeiro de todos é o RetroArch, né? Se você por um acaso não conhece o RetroArch, de fato, realmente ele é o melhor, é a melhor opção que existe hoje no mercado para você emular, com algumas ressalvas, com alguns pontos que eu tenho que colocar aqui. Ele, na verdade, é um pouco mais difícil, um pouco mais complexo de você mexer, principalmente para quem é iniciante, para quem nunca instalou um emulador, para quem não sabe mexer muito, porque o RetroArch ele é meio que um clínico geral, vamos dizer assim. Você vai até ele e ele vai te direcionar ali para o profissional, vamos dizer assim. O que ele faz? O que o RetroArch é, na verdade? Ele é uma central de emulação, né? Ele não é um emulador. O RetroArch pega os núcleos, pega lá os pacotes de todos os emuladores que a gente conhece, dos mais famosos aos mais simples, e coloca tudo ali. Então você precisa, quando você vai jogar um jogo no RetroArch, na verdade era uma front-end, ele até menciona isso aqui na matéria. Ele é como se fosse um cartão de visitas ali, ele é só um anfitrião, né? Você vai até ele, ele vai te direcionar para o emulador correto, usando ali a base, usando o código de programação do emulador original, tá? Então é como se você estivesse jogando no emulador, por exemplo, do NES, por exemplo, NES.emu, que é o próximo que a gente vai ver ali. Ele já está embarcado no RetroArch, então você não precisa ficar baixando um emulador para cada console. No RetroArch você já tem todos eles, né? Como eu falei, do mais simples ao mais atual, só que não é tão simples de configurar. Você tem que ir lá e baixar esses núcleos, né? Muita gente tem dificuldade de usar o RetroArch porque acha que é só ir lá, instalar, botar o jogo e ele vai. Não, você tem que ir lá, especificar melhor aonde, que pasta que estão os seus jogos. Depois você tem que ir lá e baixar os núcleos. Então é um processo um pouco mais complicado, mas mas tem vídeos aqui no YouTube mostrando como é que configura e tal. Se você busca uma única solução, um agregador, realmente o RetroArch é de longe aí a melhor opção, tá bom? A segunda melhor opção, essa tem vídeo aqui no canal, vou deixar o link aqui também na descrição, é o Lemuroid, né? Para você, ele faz o mesmo trabalho do RetroArch, mas ele sim já tem uma central mais completa no sentido de interface gráfica, coisa que no RetroArch fica devendo. O RetroArch ele é meio que por trás dos panos, né? Ele usa ali aquela front-end, então ele é um visual um pouco mais antigo, um pouco mais retrô. Já no Lemuroid não, tem uma interface gráfica e ele sim
basta que você diga qual jogo que você quer jogar, ele já baixa as capinhas automaticamente, enfim, ele é bem mais completo no quesito interface gráfica e interação com o usuário. O que o Lemuroid perde em alguns aspectos para o RetroArch é que os núcleos deles são muito desatualizados. Esse agora, eu fiz esse vídeo que eu fiz de 2023, tá bem completão, tá bem atualizado, eles trouxeram várias melhorias pro Lemuroid, tá muito bom, principalmente para quem é iniciante, né? São duas ferramentas para quem é iniciante. No caso do RetroArch, ele é muito mais configurável, então você consegue ajustar muita coisa, praticamente tudo, né? Dos controles ao vídeo, ao som, velocidade de frame, enfim, para quem entende, sabe mexer no RetroArch, não há nada melhor, tá? Realmente, ele é muito mais completo nesse aspecto. O Lemuroid já é mais fechado, embora ele traga bastante emulador, você consegue fazer muito pouca configuração, controle, shader de vídeo, filtro, enfim, ele é muito mais limitado, ele é muito mais fechado. Um outro ponto também entre os dois, que nesse caso aí você tem que pontuar o que é melhor para você, é a questão do celular, né? O RetroArch hoje em dia, algumas pessoas falam RetroArch, eu falo RetroArch. Ele pede um celular bem robusto porque os núcleos são mais pesados, tá? Então se você por um acaso tem um celular um pouco mais modesto, busque lá na própria página do RetroArch, tem várias versões do próprio emulador, né? Em formato APK para Android ou para qualquer outra plataforma. O RetroArch também tem essa vantagem, tem para Windows, Linux, Mac, PC, Raspberry, tudo que você imaginar, até relógio se bobear, roda o RetroArch. E lá tem uma versão de 32 bits. Eu tô para fazer uns testes aqui no canal para trazer para vocês, porque rodou maravilhosamente bem. É uma versão um pouco mais antiga e traz bastantes emuladores também antigos. Então, se você por um acaso tem um celular um pouco mais modesto, opte pela versão de 32 bits do RetroArch, coisa que no Lemuroid não precisa, tanto faz, ele roda bem em celular modesto como em celular mais top, mas aí fica essa questão, ele é bem menos configurável, você não consegue ter acesso a muitas funções que tem no RetroArch, tá bom? Então vamos lá, pro segundo aqui, eu só fiz essa explanação porque eles são duas centrais de emulação, então eles são bem mais completos. Agora que eu vou tentar ser mais enxuto, ser mais resumido. Emulador de NES, NES.emu. Para mim sim, concordo com ele, é um dos melhores emuladores que tem para Nintendinho, muito embora o Nintendinho rode em praticamente qualquer coisa tecnológica que a gente tem aí, tanto console de mão quanto console de mesa, enfim, o Nintendinho foi o precursor ali dos consoles de 8-bit, né, o sucessor, vamos dizer assim, do Atari, vocês estão entendendo, né? Sucessor que eu estou dizendo assim, na evolução dos videogames, né? Então foi aquela coisa, aquele boom, a gente saiu ali de uma coisa bem simples, de um formato bem inicial que era do Atari, passou para o Nintendinho colorido, né? O Atari também tinha colorido, mas diga assim, os formatos melhores, né? Subiu ali a qualidade, foi para 8 bits, eu não lembro quanto que era no Atari, mas enfim, foi ali um divisor de águas, jogos muito bons e tudo mais, então o Nintendinho na época foi realmente surpreendente. Hoje em dia, você consegue, como eu falei, emular o Nintendinho de forma simples, é o mais básico de todos, o Nintendinho, Game Boy, toda essa família aí é muito simples de você emular. É um emulador de código aberto, como vocês estão vendo ali, ele colocou o preço, R$3,99, tá? Esses preços estão em dólares, creio que essa página seja em inglês, então os preços sempre vão estar em dólar, tá? Ele menciona aqui na matéria que é um dos poucos que ainda recebem atualizações constantes, é código aberto, como eu já havia dito para vocês. Tem algumas opções quando se trata de emulador de NES, né? Tem vários, como eu falei lá na Play Store, existem trocentas opções para Nintendinho, mas de longe esse NES.emu é realmente o que traz a melhor familiaridade, inclusive com questões de ROMs. Muita gente tem problemas com isso, não só com o Nintendinho, com qualquer console. Às vezes a pessoa não tá rodando tal jogo, tal. Às vezes é uma questão do emulador, trava de região, coisas do gênero. Então às vezes o problema pode ser na ROM, no jogo que você tem, como também pode ser no emulador. Constantemente eu recebo esse tipo de dúvida, respondo, a pessoa consegue, pô, valeu e tal, né? Isso acontece muito no emulador de GBA, que a gente vai ver já já, tá bom? Então a primeira opção aí que a gente já viu, RetroArch e Lemuroid, não são propriamente emuladores, eles são centrais, então agora sim o primeiro da lista seria ali o NES.emu. O segundo emulador da lista que a gente vai ver é para Sega, no caso, que é o MD.emu. Ele emula, né, uma série de consoles da Sega, Mega Drive, que em alguns países é conhecido como Genesis, né, especialmente
nos Estados Unidos, Sega CD, Master System, Mark III, Game Gear, enfim, ela é uma central de emulação da Sega, né? Emula todos esses consoles que eu falei. E sempre também lembrando que existem várias outras opções. Tem o Pico Drive, tem o GMX Emu, tem várias opções. Nesse caso aqui, eu não concordo muito com ele, primeiro porque ele é pago, então isso já reduz ali um pouco a abrangência. Eu sei que aqui ele está levando em consideração a questão de atualizações, compatibilidade e tudo mais, mas eu aqui geralmente indico o Pico Drive. O Pico Drive tem também para várias plataformas, não é difícil de você achar. Eu já uso o Pico Drive desde a época do N-Gage, aquele lendário celular que a Nokia lançou, que era uma espécie de console celular, console de mão, né? Então eu uso o Pico Drive, acho ele bem estável, acho ele muito completo, roda tudo também. Mas eu tenho que fazer uma ressalva. Game Gear eu tive problema de rodar com ele. Algumas ROMs, alguns jogos meus ficavam com a tela verde e tal. No Pico Drive, isso no celular, tá? Em consoles que eu uso aqui, que vem com o Pico Drive, às vezes pode vir com o nome de Pico 8, né? Em alguns casos aí. Por exemplo, no Q90 e tudo mais. Um pouquinho de Q90. Então eu recomendo o Pico Drive por uma questão mesmo de uso, mas o MD.emu realmente é bem melhor. Existe a versão gratuita, só você pesquisar aí, MD, Emu, Full, ou coisas do tipo, realmente é uma das melhores opções que tem aí. Ele menciona aqui, ó, que inclui o MD.emu inclui suporte ao controlador de hardware, salvar e carregar estados, né, que seriam os saves, suporte ao chip SVP para Virtua Racing, suporte ao controlador de armas, códigos de trapaças e muito mais. É razoavelmente barato, funciona bem como uma solução completa para os fãs da SEGA. Então, como eu falei, né, esses, principalmente os emuladores pagos, né, eles trazem ali muitas melhorias na questão de compatibilidade com o Android. Você vai pegar ali talvez no Android KitKat para frente, até o Android mais atual aí, que é o 12, 13, se eu não me engano, vai rodar muito bem no Android, e ainda traz alguns extras, né, códigos de trapaça, suporte para alguns jogos de chip especial também, no caso ali do Virtua Race, enfim, tem uma série de melhorias, coisa que talvez no Pico Drive você não vai ter, mas é a minha opinião, né? Eu gosto de usar o Pico Drive, eu acho que Sega, assim como o Nintendinho, a família de Sega, inclusive o Mega Drive, né, que embora seja 16-bit, roda muito bem na maioria dos dispositivos. Eu tenho aqui telefones bem antigos, já rodava Mega Drive no N-Gage, que é uma plataforma Symbian, né, há anos atrás, mais de 15 anos atrás, então são emuladores bem estáveis, mas fica aí a minha menção. Ele menciona o MD.emu, que é uma excelente opção, mas eu uso mais o Pico Drive, tá bom? O próximo que a gente vai ver aqui é o John GBA-C, é um emulador de Game Boy. Ele diz aqui, ó, é o melhor emulador de Android para os primeiros fãs do Game Boy. O emulador cobre os jogos de Game Boy, Game Boy Color e Game Boy Advance. John Emulators faz um ótimo trabalho com estes portáteis. Possui suporte para controlador virtual e hardware e tudo mais aqui, como ele menciona. Costumava ser um espaço de emulador muito disputado, mas a maioria dos melhores concorrentes parou de atualizar os seus aplicativos. Ainda assim, o My Boy e o My New Boy, estão na Google Play, são boas opções se você tiver um dispositivo Android mais antigo. Pizza Boy, que também está na Google Play, e Pizza Boy GBA também são excelentes opções para emuladores de Game Boy nesse espaço, né? Tá uma tradução ali meio estranha, mas é isso, nesse sentido que eu acho que ele quis dizer. Então aqui também uma ressalva que eu faço, eu prefiro o Pizza Boy, embora eu já testei os dois, aqui o link vai estar aqui na descrição, tá? Tem o Pizza Boy, tem o John GBA, são excelentes opções. Eu uso o Pizza Boy porque eu particularmente não gosto de Game Boy, nem do Game Boy comum, nem do Game Boy Color, não fizeram parte da minha infância, não tenho nenhum tipo de vínculo, então eu não jogo, simplesmente são dois consoles que eu não tenho nenhum, nada, né, não tô desmerecendo, eu sei que tem uma legião de fãs aí, mas eu nessa época sempre sonhei, sou mais ligado à Sega, sempre quis ter o Game Gear, então o Game Boy pra mim não chama muita atenção, não jogo nada, nem tenho na minha suíte de jogos, então eu não os uso. Agora o Game Boy Advance sim, esse sim, eu gosto muito, tem uma suíte de jogos muito boa, e eu particularmente prefiro o Pizza Boy, eu uso direto, os dois tem vídeo aqui no canal, aí fica a seu critério, tá? Escolher aí qual vai ser o melhor para você, mas eu sinto que o Pizza Boy geralmente funciona realmente melhor em celulares um pouco mais antigos, não só antigos, não, celulares um pouco mais modestos, não adianta o celular ser de 2023 e ter uma configuração de hardware fraca, então você tem que fazer essa mescla aí. Na minha opinião,
Pizza Boy, na opinião dele ali, John GBA, tá bom? O próximo aqui é um consenso, SNES 9X, né? Talvez seja de longe aí a melhor opção, é outro também que já tá há séculos aí no mercado. Existem outras opções para rodar Super Nintendo? Existem dezenas, né? Se não for milhares. Mas o SNES 9X aí está no mercado há muito tempo. Tem para todas as plataformas também. É o mais completo e nesse sentido aqui eu acho que não tem nem o que se discutir. Se você já rodou em alguma vez, né, um emulador de Super Nintendo em qualquer plataforma, provavelmente você já conhece o SNES 9X. Isso aqui eu nem vou perder tempo porque ele é sim a melhor opção. Existem dezenas, mas vá sempre no SNES 9X. Ele consegue atender do celular mais simplesinho ao celular mais top do mercado. É realmente um dos códigos mais maravilhosos que eu já vi em matéria de emulação, inclusive para jogos de Super Nintendo de chip especial. Quem já jogou sabe disso, roda muito bem. Palmas aí para o SNES 9X, admiro bastante. O próximo emulador de Sega Saturn. Eu desconheço se existe outro, né? Eu até pesquisei recentemente para trazer um conteúdo para o canal e eu não achei. Pode ser que tenha algum aí, uma produção independente ou algo do gênero, mas até o RetroArch também é a única opção que existe de núcleo de emulação para Sega Saturn, é o Yaba Sanshiro, tá? Ele mesmo fala ali, eu nem tinha lido dessa parte, mas ele fala: é o único emulador autônomo de Sega Saturn para Android. Os jogadores precisam ter os seus próprios arquivos de BIOS e ROMs. Eu tive muito problema, talvez por conta disso, nunca consegui utilizar esse emulador. Teve uma vez que ele abriu um jogo lá parecia um RPG ou algo do gênero, mas não conseguiu carregar, então eu não sabia como configurar, enfim, de repente pode ter sido esse o problema, não rodou bem, não consegui mexer nele, mas é o único que existe hoje no mercado para Android e que sara até para outras plataformas, né? Não sei se ele tem para Windows e tal, mas para Android só existe esse Yaba Sanshiro. O Sega Saturn também foi um console que é muito emblemático, né? Assim como o próprio Dreamcast. Embora tenha vendido bem menos, né? Não teve um bom lançamento, não teve boas vendas, era um console caríssimo para a época, então pouquíssima gente tem, principalmente aqui no Brasil, então muito pouca gente realmente tem nostalgia com o Sega Saturn. Eu sei que é um console maravilhoso, excelente, tem uma legião de fãs, mas não teve aquele apelo que outros consoles tiveram ali no mesmo segmento, na mesma época. Talvez por isso a comunidade, até internacional, né, não tenha feito um trabalho mais incisivo, um trabalho mais, enfim, empenhado mais para melhorar o emulador, para trazer alguma novidade, até porque a suíte de jogos também é bem curta. Enfim, o Sega Saturn foi um console que não teve tanta popularidade, por isso que eu estou falando que de repente a galera não se interessou muito por isso, mas eu sei que é um console maravilhoso. PlayStation 1, né? Play 1, DuckStation. Aqui também o PSX para mim tá no mesmo segmento do Game Boy, né? Não tenho nenhuma ligação, não joguei, então eu nunca participei ali acompanhando a evolução do emulador de Play 1, mas os testes que eu fiz aqui no canal e também mexendo, tanto no Lemuroid quanto em outras opções, realmente o DuckStation tem uma performance satisfatória. Você tem vários, né? Tem o próprio EPSXE, também está na Google Play, que roda satisfatoriamente bem. O que vai influenciar ali na questão de emulação do Play 1 é o hardware do telefone. Você tem um telefone ali mediano para ótimo, né? Porque ele, embora o Play 1 seja um console um pouco mais antigo, né? Bastante antigo até, ele exige ali um pouco de performance do telefone, porque mexe muito com gráfico, 3D, né? Enfim, é um telefone, é um console que puxa um pouquinho, nada tão top, assim, você tem um telefone de última geração, mas com uma configuraçãozinha modesta ali, de 3 a 4 GB, já é o suficiente para você rodar ele com folga, tá bom? Ele menciona que é um excelente emulador de PlayStation no Android, vem com todas as coisas usuais, junto com extras e correção de texturas, filtros e outros métodos para melhorar os gráficos. Ele suporta até 8 controladores totais, 60 FPS em alguns jogos PAL, tem essa questão também de PAL e NTSC, né, que tem relação com a questão de vídeo. Então, às vezes, se você baixar um jogo e ficar em preto e branco, como era o problema que eu tinha lá no Game Gear, né, ficava com a tela verde, preto e branco e tal, ou não rodar, você também tem, é uma coisa que você tem que verificar, essa questão de PAL e NTSC, ou então tentar mudar as ROMs, tá bom? Também existe até um sistema de conquista retrô para alguns jogos. Você precisará de sua própria imagem de BIOS, mas caso contrário, parece funcionar tudo muito bem. Claro que outros dois grandes jogadores nesse espaço ainda são ótimas opções. O EPSX, né, que eu tinha falado aqui, e o FPSE. EPSXE
e FPS todos esses 3 aí você encontra na Play Store, inclusive o DuckStation. Lembrando que tem que ter o arquivo de BIOS. Nesse caso aqui não basta só pegar as ROMs, só baixar as ROMs e jogar lá no seu celular, que ele não valia. Você precisa da BIOS tanto para Play 1 quanto para outros consoles que a gente vai ver aqui, tá? Play 1, tem o Mami de arcade, tá? Tem uma série de o próprio Yaba Sanshiro, como a gente já viu, de Sega Saturn. Então tem alguns consoles aí que você vai precisar de BIOS. Se você tem dúvida, eu vou deixar o link aqui na descrição, explicando para você o que é BIOS e tudo mais, e orientando, porque eu sei que tem muita gente leiga que não entende, tá? Então nesses casos aqui, quando eu falo, ó, tem que ter BIOS, procure, porque não é só jogar os jogos lá, não só jogar as ROMs, tá? Mas aqui, resumindo, para PlayStation 1, eu acho que é uma boa opção sim, DuckStation. Embora eu, nos meus testes, na maioria das vezes, eu sempre usei o EPSXE, mas para mim os dois são bem iguais, nunca tive nenhum problema para poder rodar o Play 1. Nintendo 64, esse também é um consenso, é o Mufen 64 Plus, ele agora abreviou aqui para M64 Plus FZ, que foi uma evolução, eles atualizaram recentemente. Existem outras várias opções, não tem milhares igual ao Super Nintendo, mas tem muitas opções para você rodar Nintendo 64, embora a maioria delas usem ali como fonte o Mufen 64 Plus FZ, que é sem dúvida nenhuma um dos melhores emuladores, se não for o melhor, para Nintendo 64. Ele menciona ali, ó, o Mufen 64 é um dos poucos emuladores competentes para Nintendo 64 no celular. Traz uma série de plugins, suporte para vídeos, vários jogadores locais e muito mais. O Nintendo 64 é um dos consoles mais difíceis de emular no celular. Então, você não terá problemas com esse emulador. Nem todo plugin de vídeo funciona em todos os dispositivos, e alguns dispositivos têm melhor suporte do que outros. Experimente a versão gratuita antes de comprar. Então, foi até bom que ele mencionou isso, porque isso aqui serve não só para Nintendo 64, como para todos os consoles, tá? Então, muita gente tem essa dúvida, tem esses problemas. Pô, fui rodar tal jogo e tudo mais. Então, além disso tudo que eu já falei, você tem que ter em mente que emulação é um processo de cópia, né? O nome já está falando, emular. Você está emulando, está tentando chegar na experiência que você teria no hardware original, no console. Mas nem sempre isso é possível. Quando se trata de Android, a gente tem diversas fabricantes, diversos modelos de memória, de processador, então não dá para os caras que desenvolvem os emuladores ficar ali fazendo atualizações toda hora para cada um desses que saem celulares novos no mercado, né? Principalmente o sistema Android também, que toda hora está sendo atualizado, é patch de correção, é segurança e tudo mais. Então, nesse aspecto, tudo isso já contribui ali, talvez, para nem todos os jogos rodarem bem. Fora isso, ainda temos, nesse caso aqui do Nintendo 64, de fato, um dos consoles mais difíceis de emular ainda hoje tem problema. E por que eu expliquei isso? Porque para deixar claro que não tem a ver com o hardware. Você pode ter um celular top aí, o S29, nem sei se existe aí, o S30 da Samsung rodando aí com reator nuclear, isso não quer dizer nada. Você vai ter um hardware muito bom, mas o emulador não está conseguindo acompanhar isso. O emulador não está sendo atualizado, não está sendo escrito para o teu processador, para o teu hardware, então não vai adiantar nada. No caso do Nintendo 64, há muitos anos que a emulação é complexa, até em Windows, né? Até em computadores. É um console que teve ali realmente uma trava de proteção. A Nintendo fez ali alguns esquemas, a linguagem de programação tanto do console quanto dos jogos foi muito complexa, foi muito difícil, e ainda hoje é um console muito difícil realmente de emular. Então, mas pelos testes que eu fiz também, tem link aqui no canal, vou deixar o link aqui dos vídeos, né, dizendo que a emulação do 64 está praticamente perfeita nos celulares, e eu testei em vários telefones, o link vai estar aqui na descrição. Para mim, na minha opinião, os jogos que eu gosto, que eu quis rodar, que são pouquíssimos, rodaram muito bem. Então, como eu falei, é lógico que você vai encontrar às vezes um problema, uma trava, uma demora, enfim, em alguns jogos, no caso de 64, principalmente aqueles que precisavam lá do chip especial, daqueles adaptadores que tinha, enfim, tem uns jogos que já são bem mais pesados. Então, tenha isso em mente, mas se você usar o Mufen 64 Plus, é a melhor opção aí para Nintendo 64. Aqui temos também um outro paradoxo aí, né? Emulador de Dreamcast. Eu desconheço outras opções. Na verdade, só tem o Redream e o Flycast, se eu não me engano, que agora virou Raycast. Enfim, só existem essas opções. E o Redream, de fato, é a melhor opção, é o que é mais atualizado. Todos os testes que eu fiz aqui no canal, eu uso ele, o Redream.
Tem vídeo aqui também, link na descrição. É um emulador bem completo que não tem essas atualizações tão constantes assim, mas é um emulador muito bom. Ele menciona aqui, ó, o suporte ao controlador de hardware é particularmente bom e todos os jogos que testamos funcionaram bem. Alguns dispositivos podem ter alguns problemas, mas não tivemos nenhum em nosso testador Galaxy S22 Ultra, né? Então também aí, como eu falei, é um telefone que tem um poder de processamento muito bom, mas o Redrin usa sim, tá? Talvez de todos esses, não agora talvez a gente vá avançar, né? A gente já vai ver GameCube, vai ver Wii, até PS2, mas dali, né, para ir para cima, o negócio fica bem sério. Mas do Redrin para baixo, ou seja, de todos esses emuladores ali, até o Dreamcast que a gente viu até agora, até nesse momento, o Redrin é de fato o que usa mais processamento do telefone. Não tenha dúvida que você vai ter que ter um telefone bem interessante. Não precisa ser um S22, mas não adianta também querer rodar ele com 2 GB de RAM, ou até com 4 GB de RAM e muita coisa aberta. Um processador MediaTek não vai ficar legal. Os testes que eu fiz aqui, testei vários processadores, celulares antigos, não rodou bem, tá? Em alguns casos ele abre o jogo, começa a travar, ou o áudio fica mastigando, que eu digo, né? Fica com aquele chiado, fica horrível. Então a experiência boa para você rodar Dreamcast no telefone Android é um celular de no mínimo 4 GB com processador Snapdragon ali do 630 para cima, quanto mais melhor. Nesse caso aqui é um dos poucos momentos em que o hardware vai fazer diferença, porque o código do Redrin, né, o Dreamcast roda bem no Android, no sistema Android como um todo. Não há uma necessidade de melhoria extrema para rodar no Android, mas ele puxa muito processamento sim do telefone, porque usa muito 3D, shaders de vídeo, enfim, realmente puxa bastante. Então tem que ter um telefone bem interessante para poder rodar, e é a melhor opção, talvez a única hoje aí em matéria de atualização disponível no mercado, Redrin, emulador de Dreamcast. O próximo que a gente vai ver aqui também embarca vários consoles, né? Wii, GameCube, se eu não me engano ele roda mais um, agora eu não lembro de cabeça, mas enfim, é o Dolphin. É talvez a única opção que exista hoje boa, tanto para console, tanto para Windows, né, para PC de mesa, Linux também, desktop e notebook, quanto para celular Android, né? O Dolphin, o famoso golfinho ali, até onde sabemos é a única boa opção para rodar GameCube e Wii no Android. Ele apresenta uma interface bem limpa, bem simples, suporte a jogos decentes, controles configuráveis na tela, suporte a controlador de hardware e muito mais. Os jogos que funcionam parecem funcionar muito bem. Tivemos saltos de quadro mínimo ou gagueira, né, o pulos, eu acho que ele quis dizer ali, em nosso dispositivo testador. Lembrando que eles usaram o S22 Ultra. Claro, alguns jogos terão um desempenho melhor do que outros, isso aí a gente já falou várias vezes, nunca vai rodar 100%. Nenhum emulador, botem isso na cabeça de vocês, nenhum emulador vai rodar 100% todos os jogos. Mesmo o emulador de Nintendinho, de Atari, em algum caso ou outro pode ter algum tipo de problema, né? Então saibam disso. Lógico que quanto mais hardware, quanto mais forte, mais parrudo for o seu telefone, a probabilidade dele rodar melhor é alta, né? Porque ele vai ter muita folga, vai ter um processamento absurdo, mas como eu falei, vamos supor que venha um Android 14 com algum tipo de kernel ali, alguma coisa no Android que mude a forma como os emuladores trabalham, isso vai afetar a emulação como um todo. Então não basta só ter o hardware, embora seja um fator preponderante. Você tem que ver, por isso que eu tenho vários aqui, né? Eu tenho bastante telefones. Um eu deixo para jogar PSP, porque eu já me adaptei a ele. O outro eu deixo para jogar PS2. Não se trata de ganância ou de luxúria, nem nada disso. Eu batalho, trabalho, vou juntando ali por mês e compro os telefones seminovos, usados, num preço mais interessante. Mas eu faço isso porque sei das limitações que cada aparelho tem, tá bom? Mas é aí, GameCube e Wii, a melhor opção que tem é o Dolphin. Para Nintendo DS também existem bastante opções. Esse Drastic DS, eu testei ele no teste que eu fiz, não rodou muito bem, tá? Eu rodei no Super NDS, rodou melhor. Nos testes que eu fiz tem o Melon também DS, que é bem antigo. São opções melhores para dispositivos mais simples. Ele indica aqui o Drastic, que é sim uma excelente opção. Eu também não joguei muito DS, eu comecei a jogar, logo migrei para o 3DS, e esse sim eu amo de paixão, então não tenho muita familiaridade, porque o 3DS roda DS nativamente, então eu nunca segui jogando muito no celular. Os testes que eu fiz se saíram melhor, o Super NDS e o Melon DS, eu vou deixar os nomes aqui, as 3 opções nessa sequência. Se você tem um celular top, legal, bom, usa o Drastic, que é uma excelente opção.
Telefone mais mediano aí, mais simples, Melon ou Super NDS, tá bom? São excelentes aplicativos aí, excelentes emuladores para Nintendo DS. Lembrando que no caso do Nintendo DS e do 3DS que a gente vai falar já já, você tem que ter a ideia de que ele vai emular ali a questão das duas telas. Então, se você tiver um celular muito pequeno, um celular com tela de 4 polegadas, até 5, eu acho, minha opinião, não fica uma emulação confortável, tá? Porque você vai dividir a tela no meio, então vai ficar óbvio, se for 5 polegadas, por exemplo, vai ficar 2,5 para cada lado, então, enfim, aí tem gente que deita o celular, tem gente que joga em pé, aí vai da sua criatividade. Esses emuladores permitem que você divida a tela ao meio, ou verticalmente, ou horizontalmente, então você faz ali a forma que você quiser, mas eu recomendo, for emular DS ou 3DS, tem um telefone ali de 6.7 polegadas, que é o caso do meu Samsung A71, tá? Mesmo assim não fica muito confortável. O ideal seria você ter o G8, né, LG G8 ou o Galaxy Fold, que tem ali as duas telas. Tem vídeo aqui no canal também eu mostrando, mas são telefones um pouco mais caros. Mas tá aí, Nintendo DS para você testar no seu telefone, tá bom? O próximo emulador, esse aqui eu acho que dispensa comentários, né? Nintendo emulador, ele botou ali PlayStation Vita, mas tá errado. Emulador de PSP, que é o PPSSPP. Esse aí é, na minha opinião, o melhor emulador que existe hoje, assim, para consoles em geral. Ele dá show, ele é completo, tem tudo. Eu nem preciso ler o que ele escreveu ali, porque eu sei de cabeça, testo, jogo todos os dias PSP, uso aqui e sou fãzaço dos caras. Já comprei a versão Gold, já na medida do possível já ajudei aí o projeto no passado, inclusive tem até que voltar a ajudar aí com uma quantia. Enfim, ele é gratuito, aqueles R$4,99 ele colocou, não sei porquê, deve ser simbolicamente, ou para você, eu acho que até ele repetiu esse valor em todos os consoles, R$4,99, não, tá. Eu não sei de onde ele tirou aquele R$4,99, mas não é. Se você faz a doação, você ajuda lá o projeto dos caras com a quantia que você quiser, que você puder. Eles aceitam PayPal, enfim. Façam isso. Eu sempre oriento aqui quem gosta do canal a ajudar os caras. Não precisa você dar R$10, R$100, R$1 que você dê por mês, né? R$5 já ajuda o projeto dos caras. Os caras têm que comprar telefone, enfim, e tem que parar a vida deles para desenvolver. Por isso que muitos emuladores, as pessoas reclamam, não tem muitas atualizações, porque a galera desanima, né? Não tem. Você tem que dedicar tempo, recurso, dinheiro, internet, luz. Então, às vezes, os caras largam o projeto para lá, tá? Então, faz muito bem aí quem puder ajudar. E o PPSSPP, dispensa comentários. Não vou nem perder tempo. Se por um acaso você gosta de PSP, óbvio, só existe essa opção. Testei vários aqui no canal, tá? Vai ter os links aqui também na descrição. Eu tenho que anotar isso tudo, porque é muito link para eu deixar. Os links dos meus vídeos eu vou deixar. Os nomes dos emuladores eu não vou deixar link, como eu já falei. Eu testei aqui o Rocket PSP. Tem vários, eu não me lembro agora de cabeça, mas deve ter uns 4 emuladores de PSP na Play Store muito bons. Por quê? Porque usam a engine, o motor, né? O código, o pacote do PPSSPP, que é código aberto. Então qualquer desenvolvedor pode pegar lá o código fonte do PPSSPP e desenvolver um emulador e botar o nome dele. Se eu soubesse desenvolver, fosse desenvolvedor, eu ia lá, criava lá o Bruno84RJ PSP com o código fonte do PPSSPP. Então não se iludam, não se enganem. PPSSPP original é o melhor que existe. Não tenham dúvida, os outros são todos, não vou dizer que é cópia, mas bebem todos na fonte dele, tá bom? Então ele é o único que existe hoje, sensatamente, ali, robustamente, concretamente para PSP. É o melhor, na minha opinião. Nintendo 3DS também, aqui uma outra ressalva. Existem outros emuladores de 3DS, até tem aí o Mikage, cada um fala de uma forma. O Senhor Linguiça fala muito desse emulador aqui no canal, lá no canal dele, melhor dizendo. Mas o Citra é o de longe aí, o que tem sofrido mais atualizações. O Mikage fica só nas promessas. Vai sair até agora nada. O Citra, mesmo mal das pernas, ali meio capenga, é talvez a única e melhor opção que a gente tenha para emular 3DS. Tanto no PC quanto no celular Android, tá? Nos testes que eu fiz, e que foram vários, vou deixar também os links aqui, haja link. Testei em vários celulares, mostrei para vocês aqui a performance. Então, assim como o emulador de Dreamcast, Play 1, e mais qual que a gente viu aí agora, o próprio PSP, são, vamos dizer assim, são
consoles que vão requerer muito do seu telefone. Do Redream para baixo, ou seja, inclusive o Redream, no caso do Dreamcast, né, Play 1 e tudo mais, você pode ter um telefone mediano, simples a mediano ali, a intermediário, né, celulares de entrada que se fala. Você vai ter um probleminha aqui e ali, mas você vai conseguir rodar. Do Dreamcast para frente, aí o negócio já começa a ficar mais sério. É necessário que você tenha um celular Premium ou Top Premium. Então, eu estou deixando bem claro aqui. Ah, não vai rodar no meu mediano, no meu simples? Vai rodar, mas você não vai ter uma performance boa. Quem duvidar disso, só assistir os vídeos que eu vou deixar, onde eu fiz vários testes. Peguei telefones, inclusive o mais top que eu tenho aqui. Que eu tenho, não é o mais top do mercado. Que eu tenho, que é o LG G8, que tem o Snapdragon 855, 6 GB de RAM, tem uma excelente performance. Nem ele conseguiu rodar de maneira satisfatória todos os jogos do 3DS, tá? Ele não tem hardware para isso? Tem, tanto que ele roda outros jogos, mas ainda assim, pro Nintendo 3DS aqui, que é o caso, o Citra pede realmente um telefone com no mínimo Snapdragon 865 para cima, tá? Para você conseguir, e nem assim a emulação vai ser perfeita. Eu já vi testes rodando com o Snapdragon 888 lá naquele Pocophone, e por exemplo o jogo Luigi's Mansion, que é um jogo que eu gosto, não rodou bem, tá? Deu umas travadas, deu umas engasgadas, então é inclusive o jogo que eu uso para teste. Quando eu pego algum celular, alguma coisa assim, eu já vou direto no Luigi's Mansion, que eu sei que é um jogo pesado, um jogo para 3DS todos são pesados, né? Mario Kart, todos eles são muito pesados. Mas o Luigi's Mansion, em alguns celulares, ele nem carrega, ele nem abre. No meu LG G8, ele abriu, mas de uma forma horrível, né? Então não deu para jogar. Ele menciona ali, ó, o único outro emulador de Nintendo 3DS que vale a pena mencionar é o Mega Z 3DS. Temos certeza que ele usa o código-fonte aberto do Citra. Então as diferenças provavelmente são mínimas. Como eu falei, assim como o PPSSPP, o Citra e todos eles, né? Todos eles aqui são código aberto. Não sei se o próximo eu não li não, que é o do Switch também é. Mas do Citra para trás, né? Todos esses que a gente já viu, todos são código aberto. Então você pode ir lá pegar o que é código aberto? O código, né? A escrita, o programa, né? O emulador. Ele é gratuito e ele fica aberto para qualquer um que quiser editar, mexer, sem dar os créditos, né? Alguns você pode ir lá, em alguns casos eles exigem que você dê os créditos e tal, é pré-requisito. Outros não. PPSSPP, o Citra, você vai lá, faz o que você quiser com o emulador e tudo mais, bota do seu jeito, muda o que quiser. E show de bola. Então, só que na maioria das vezes é a mesma coisa do emulador atual. Então não adianta você baixar o Mega ou baixar o Citra, é a mesma coisa. Como eu falei no PPSSPP, inclusive ele menciona ali, ó, no PPSSPP o Rocket, que eu já testei aqui no canal. Vai ter o link aí na descrição, tá bom? Então o Citra é isso. Com relação ao Citra, existem várias nossas que tem 3 versões. Tem o Canarium, que acho que é para PC, tem o MJ e tem mais um MMJ. Tem várias versões, dê uma procurada boa. Se você tem interesse, quer rodar 3DS no celular, além do que eu já falei, de ter que ter um telefone muito bom, procure os vídeos, porque parece que ele roda melhor. No meu caso, por exemplo, o MJ rodou melhor do que o MMJ, tá? Então a versão que está na Play Store, por exemplo, ela não é tão atualizada quanto a versão do site, da versão direto lá do Citra. Existe o site do Citra, se você for lá, as atualizações elas saem constantemente. Na Play Store não se sabe o motivo, não é atualizada. Então, se você tem um celular mais robusto, mais moderno, vai direto e baixa lá do site do Citra, que está mais atualizada. A versão da Play Store está bem defasada, tá bom? E por último, acho que é isso, né? É o Nintendo Switch, que ele colocou aqui o Yuzu, né? Estamos falando de emular um console da geração atual, que já está quase deixando de ser tão atual, né? Embora seja da geração atual, eu considero o Nintendo Switch um pouco retrô, né? Já foi lançado em 2016, 2017, já está aí bem defasado na questão de ano, mas eu sei que é um console que eu quero, eu sei que ele é top, que ele roda jogos atuais, eu sei disso, estou brincando nesse aspecto, mas já está ficando velhinho aí, vovô, tá? É um grande feito. Mesmo grandes lançamentos como The Legend of Zelda, Tears of the Kingdom foram suportados no primeiro dia. Obviamente recomendamos apenas emular jogos que você comprou e roubou, em vez de escrito ali a tradução, que você comprou e roubou, e com a propensão da Nintendo para litígios. É possível que esse emulador no Android não dure para sempre. Então é óbvio, a Nintendo está em cima disso, não seria diferente.
ela já não faz tantos esforços assim nos emuladores de Super Nintendo, coisas antigas, 64, embora ela pegue no PS sim, mas no Nintendo Switch ela tá marcando duro, já tirou da loja várias vezes, a gente não sabe até quando vai estar. Acho que nem tá na arte da Play Store, né? Se não me engano, você tem que baixar direto lá do site dos desenvolvedores, o Yuzu. E uma outra coisa que a gente tem que mencionar, obviamente, de todos esses que a gente viu, que ele mencionou, que ficou faltando um que eu vou falar já já, o Yuzu é o que pede o melhor celular, né, gente? Então, assim, não dá nem pra começar a brincadeira se tu não tiver um Snapdragon 888, nem perde tempo. Vai ter vídeos na internet aí, fake, dizendo que rodou, que bababá. Mentira, papo furado. Pode ser que tenha um ou outro jogo, ou algum outro teste que você vê ali que roda, mas não vai rodar satisfatoriamente bem, tá? Nem, vai rodar um joguinho ali simples e tal. Então, se você quer uma emulação decente, tenha um celular top de linha, tá bom? Então, e também é válido mencionar que ainda está em fase de desenvolvimento. Eu estou gravando esse vídeo no dia 26 de junho de 2023. Eu não sei quando você vai estar assistindo daqui para frente, no futuro. Pode ser que daqui a 2 dias saia uma atualização ou saia outro emulador. Isso vale para qualquer um que a gente viu aqui. Melhor de todos esses. Mas no atual momento, no atual cenário, o Yuzu é o único que roda satisfatoriamente bem, mesmo assim requer um hardware bem pesadão, tá? Ele cita aqui outros emuladores de nicho, mas eu acho que nem vale a pena mencionar muito, porque são todos emuladores bem básicos ali, de Atari, EmuBox também, que é uma central igual ao RetroArch, mas já está bem defasada, não tem nenhum tipo de atualização. E o MAME, né? O MAME ele não citou ali. Os anúncios desses jogos não são bons, mas a compatibilidade é boa. É um dos poucos emuladores de Neo Geo e Arcade, né? Competentes ali para Neo Geo Arcade. Eu acho que faltou um pouco dele mencionar o MAME aqui, tá? Não sei se eles ficaram presos a emuladores que são pagos. Não, porque o PPSPP é gratuito. Não sei, mas faltou uma menção honrosa aqui para o MAME. Tem o MAME 4 Droid ou o MAME 4 Droid, chame como quiser. Só você botar assim MAME 4 Droid ou MAME 4 de 4 Droid lá no Google, .apk, que você vai baixar também uma central de emulação para jogar jogos de arcade, fliperama. Esse MAME 4 Droid é o melhor que existe para Android, tá? Existem 200 milhões de opções, inclusive o próprio RetroArch também roda arcade, mas o MAME 4 Droid é o que tem de melhor para Android. Muita gente tem problema de jogar arcade, de jogar Neo Geo, por conta dessa questão de BIOS e tudo mais. É outro também que você precisa ter um arquivo de BIOS, mas no caso do MAME 4 Droid, como ele é específico, ele foi escrito para o Android ali para jogar arcade, ele é a melhor opção que tem, tá? Então, se você quer jogar CPS, Neo Geo, CPS 2, jogos da Capcom, enfim, esses jogos de fliperama, o MAME 4 Droid é a melhor opção para Android, sem dúvida nenhuma. Também fiz teste dele aqui no canal, rodando inclusive num tablet Xing Ling desses aí da vida, baratos, e rodou muito bem, sem problema nenhum, sem engasgar, sem nada, tá? E para finalizar, ele não menciona aqui, como vocês estão vendo, terminou aqui a matéria, já está inclusive entrando em outra matéria aqui sobre Game Pass e tal e tudo mais. Ele não fez nenhuma menção aqui, talvez, não, né? Porque a data é agora, do dia, como eu falei, do dia 22 de junho. Saiu ontem essa matéria e infelizmente ele não mencionou aqui o Aether SX2, que é o nosso querido e amado emulador de PlayStation 2, tá? Então eu vou até alterar o título ali, não vão ser 15, vão ser 16 emuladores para Android. Faltou o nosso amado Aether SX2, que deu um tempo, o desenvolvedor deu um tempo, eu fiz um vídeo mostrando isso. Ele estava sofrendo retaliações, muita gente pegando no pé dele, fãs do Play 2 que queriam rodar o emulador. Inclusive ele foi ameaçado de M, não vou falar a palavra aqui, não sei se pode dar algum problema no vídeo. Ele foi ameaçado lá com relação à sua vida, e ele fez um manifesto, escreveu e parou, se não me engano, em março de 2023, agora desse ano, o desenvolvimento do Android, do emulador, tanto para Android quanto para PC também, que já tinha uma versão, tá? Mas é fabuloso, é completo, uso todos os dias aqui, tudo bem que eu uso só para jogar Bomba Pet, mas uso todos os dias aqui. O Aether SX2 é excelente, é a melhor e a única, né, satisfatória opção para se jogar PS2 no Android. Existem outros, existem uns 5 lixos aí, tá? Quem gosta de PS2 estava carente. Quando surgiu o Aether eu fiquei muito feliz e sou muito grato ao desenvolvedor. Espero que ele reveja isso. Muita gente está pedindo para ele voltar, estão tentando fazer com que ele volte, porque o emulador era atualizado meio que mensalmente.
tá? Era muito top, realmente era fabuloso. Né? Porque você ainda consegue usar. Mas é isso, eu fico aqui muito triste que isso tenha acontecido com ele. Faço votos de que volte. E é um emulador de PlayStation 2, o Aether SX2, o nome vai estar aqui se você tiver dúvida. E é isso. E pra finalizar, na verdade eu tinha esquecido, são 17, né? Faltou o Vita 3K, que também tem vídeo aqui, link vai estar na descrição, eu mostrando os testes que eu fiz e tudo mais. Tá em desenvolvimento ainda na versão inicial, bem simplesinha, tá cheio de bug e tal, mas já é um avanço, os caras estão trabalhando. Tem grande chance de num futuro muito próximo ele ser atualizado e abranger muito mais modelos de telefone, ter maiores compatibilidades aí com os jogos. Não necessita de um telefone muito robusto, né? Isso foi um ponto muito positivo. Eu acho que por isso que talvez esteja trazendo tanto problema para os caras desenvolverem. Também não adianta ser um celular ruim, né? Tem que ser um celular intermediário para cima, mas não precisa ser um top de linha, premium, nem nada disso. Telefone modesto, aí você já consegue rodar ele, mas ainda está em fase inicial, como eu falei, pouquíssimos jogos ainda estão rodando, mas já é um para você colocar no seu radar se você por um acaso não conhecia, Vita 3K. Já tem uma versão estável para PC há muitos e muitos anos, roda muito bem, mas para Android está chegando agora, chegou esse ano de 2023, de forma inicial. Os caras nem queriam lançar, mas os fãs, a comunidade ficou pedindo, implorando, lança, eles lançaram aí para tentar acalmar um pouco os ânimos, pro pessoal ir jogando alguma coisa ou outra, mas ainda está em fase bem experimental, nada de concreto ainda, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, quase uma hora aí de vídeo. Os meus vídeos são assim, se por um acaso você não curte, paciência, mas eu gosto de fazer detalhado, conversando, como se fosse realmente um bate-papo, porque eu sei que tem muita gente que tem dúvida, muita gente que não entende. Pra gente que já é do meio, já usa no dia a dia, isso aí, a maioria de vocês já conhece todos esses que eu falei, mas tem muita gente que não conhece, muita gente tá chegando agora na emulação, tem dúvidas, então fiz aí um vídeo bem completo de quase uma hora, espero que vocês tenham gostado. Se por um acaso curtiu, comenta aí, eu não faço nem questão de like, compartilhamento, nada, só comenta aí se gostou, se não gostou, o que a gente pode melhorar, o que não, se você concorda com a opinião dele, com a minha, se tem outros melhores, enfim, é isso, tá bom? Comentem aí, muito obrigado, fiquem com Deus, até a próxima, fui!